Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês estão conseguindo entender a leitura do livro? É uma linguagem fácil, né? Que eu já disse isso a vocês, mas que precisa ter atenção quando vocês estiverem lendo, até porque no início da história é que aparecem ali os personagens que vão participar de toda a trama. Então é necessário que haja esse entendimento, mas também essa atenção bem no início da história para esses personagens, tá certo? Nós vamos debater hoje 3 tópicos, tá certo? E aí no decorrer das aulas vamos debatendo o restante. Vamos lá. O espelho, né? O primeiro tópico será debatido o espelho. Esse primeiro momento aqui do espelho é aquele momentozinho em que Priscila, ela tá lá na escola e aí ela já começa a se sentir deprimida e ela encontra, né, ela chega em casa deprimida e tudo mais, ela chega em casa, tá tudo sozinha, mas ela entra pro quarto, sente aquela tristeza muito grande, né? E aí você já consegue entender mais ou menos o porquê que esse tópico é espelho, né? Lá no finalzinho você vai conseguir entender o porquê de espelho e o porquê do contexto. Ela sente um vazio grande, uma dor inexplicável. Só que essa dor que a Priscila sente não é a dor que cura com um medicamento, não. É a dor mesmo na alma, é uma dor que ela não consegue explicar de forma alguma. E aí ela começa a se olhar no espelho, como eu coloquei aqui o tópico, né? Não gosta da própria imagem refletida no espelho. Há um momento em que ela fica se olhando no espelho, ela fica se comparando a modelo, né, a Juliana Fontes. Ela sempre acha que a modelo é muito mais bonita do que ela, tudo é mais bonito e ela sempre é mais feia, ela não gosta da aparência dela de forma alguma. Inclusive, a Priscila, ela até mente, né, para a mãe dela, no sentido de que ela diz à mãe que já fiz um lanche na rua e eu não quero mais. A mãe oferece um lanche e ela não quer, ela recusa. Tem aqui o tópicozinho que eu coloquei, né? A mãe oferece alimento, mas Priscila mente. Ela mente que já comeu alguma coisa na rua e na verdade ela não comeu nada, tá bom? Ela mente porque como ela às vezes ela se sente um pouco gorda, né? Ela até comenta isso no nosso tópico seguinte, vai ter essa fala da Priscila. Ela se acha gorda, então para que não haja esse aumento de peso, ela acaba mentindo para a mãe, mas que na verdade ela não se alimentou. O nosso próximo tópico é Eduarda e a menina nova. Essa menina nova já entra aquela questão bem forte mesmo dos ciúmes da Priscila relacionado a Clara. Vocês estão lembrados que aparece aqui na história, bem no início mesmo, a Clara, que vai mexer um pouquinho com os ânimos de Priscila. Porque quando, como eu já disse a vocês lá na aula passada, quando ela vê alguém, alguma mulher, principalmente, ela sempre acha aquela mulher linda e que ela é feia, que Eduardo vai gostar da mulher e que não vai mais gostar dela. Gera todo esse sentimento. E, o próprio Eduardo, né, aqui, quando Priscila ela acordou melhor e ela foi para a escola, ela queria muito, o desejo dela era simplesmente ver Edu, porque para ela olhar para ele, estar perto dele, era que nutria toda a vontade de viver. Só que ele, coloquei aqui também, ó, para vocês entenderem, ele não gostava dela, ele não tinha nenhuma espécie de sentimento por ela, a não ser de amizade. Só que ela não entendia dessa forma. O sentimento que ela tinha por ele não era só de amizade, ela realmente gostava dele, só que não era correspondida. E aí também, pessoal, Clara e Maiara, quando ela chegou na escola, já morta de vontade de ver Edu, Clara e Maiara estavam conversando justamente com ele, né? E aí Priscila não gostou de forma alguma, ela foi até mais educada com as meninas. Elas falaram com ela e ela fingiu que não ouviu ou não deu a mínima de jeito nenhum. Já é outro sentimento que ela já começa a demonstrar, é fingir que as pessoas não existem, porque para ela o mundo é somente esse garoto, viu? Somente Eduardo. E elas acabam comentando, a Clara e a Maiara, elas acabam comentando, será se Priscila realmente acha que Eduardo é tudo, que ele é o mais bonito, é tudo isso? E elas acabam até dizendo, inclusive a própria Clara, que segundo
o livro coloca, ela não é tão bonita quanto a Priscila. Mas só que no pensamento da Priscila, a Clara é linda, é por isso que a Edu gosta dela, e ela é que é feia. Ela, Priscila, é que é feia. E aí a Clara não acha, ela até comenta com a colega, né, que beleza para ela não é tudo, e ela nem acha o Eduardo tão bonito assim, né, para as meninas ficarem loucas dessa forma. E a própria Mayara até confessa que bem no passado ela também gostou de Edu, porque na verdade ela acha o Edu bonito, né? Mas que acabou desistindo porque ela viu que não ia dar em nada. Então esse momento aqui da menina nova foi esse contexto da história, tá certo? Um outro tópico também é pesquisa de ecologia. Vocês já perceberam, né, no decorrer da leitura do livro de vocês, que Priscila faz de um tudo para ficar perto de Eduardo. Observem que a maioria dos tópicos que eu coloquei aqui, ó, no nosso esquema de interpretação, coloco muito o nome Priscila, Priscila, porque justamente a Priscila, tudo que acontece é ligado a ela. Por isso que tem bastante nome de Priscila aqui, tá bom? Então, pessoal, essa pesquisa de ecologia, o que acontece? Ela tem um trabalho para fazer, né, da escola, e o Eduardo gosta muito dessa questão de ecologia. Então, ela aproveita esse momento para estar perto de Edu. Vai para casa dele, pedir ajuda e tudo mais. Ele já não gosta muito da situação. Ele aceita porque ele sente uma certa pena. Olha aqui o nome, pena. Ele não quer deixar ela rejeitar e tudo mais. Aí ele acaba ajudando. Mas você percebe pela leitura desse tópico que ela não faz questão alguma de entender o contexto do trabalho, não. O que ela quer mesmo é ficar perto de Eduardo. E ela chegou até a cogitar para ele a possibilidade, né, ó, por conta da aparência, ela acha que ele não gosta dela porque ela é feia. E ela até pergunta, mas se eu perder peso, você vai ficar comigo, né, e tudo mais. E ele acha muito estranho, por que que ela cogitou essa possibilidade de perder peso. Será que ela acha realmente que eu não fico com ela porque ela é gorda? Ela nem é gorda, né? A Priscila nem é gorda, como é colocado. Mas ela acha isso, ela se acha feia, ela se acha gorda, ela se acha pior do que os outros, do que as outras. E ele fica um pouco assustado. E aí nós vamos depois descobrir o que foi que aconteceu. Se deu certo, se não deu, se Eduardo continua achando ela estranho, se ela conseguiu realmente o objetivo que ela queria, que era ficar com Eduardo, tá certo? Alguma observação que vocês tiverem feito e não tiver colocado aqui, mas está valendo. Vocês podem perguntar se tiverem tido alguma dúvida, viu? Mas o contexto é esse aqui, viu, pessoal? Sempre lembram de anotar, de grifar o nome do personagem para vocês não se perderem na história. E ao final de cada tópico, é interessante que vocês façam uma anotação para vocês não esquecerem o que cada um contextualiza. Fica melhor para vocês não esquecerem a história, tá certo? Então, até a nossa próxima aula, viu?